Espero que sim. A meditação de hoje, naquela série Deus se esvaziou dos heróis da fé, vamos falar da perspectiva da vida de Moisés em alguns detalhes. E no vídeo de hoje, eu vou falar que Deus se esvaziou da centralização de Moisés. Moisés tinha essa característica de querer resolver tudo sozinho, da própria cabeça. Então ele comete alguns erros e, vez por outra, sofre as consequências disso. Em primeiro lugar, os irmãos sabem, os amigos também, que a história de Moisés é subsequente à questão da escravidão do povo de Israel no Egito. Só que o povo de Israel foi crescendo muito e os conselheiros do rei do Egito, do faraó, alertaram para que ele desse um jeito, porque senão o povo de Israel ia ficar mais forte, mais numeroso, mais poderoso do que o povo do Egito e de repente poderia surgir ali uma revolta e seria difícil de conter. Então eles decidem matar os meninos, as crianças que iam nascendo, e então a mãe de Moisés o coloca num cesto, fecha, coloca no rio, e ele é então achado pela filha de Faraó e criado no Egito como príncipe. Educação, conforto, vida boa, treinado também nas artes da luta, da espada, da lança, quem sabe. Moisés então cresceu assim. Só que ele, a sua babá era a sua própria mãe, ele cresceu ouvindo das tradições dos seus pais Abraão, Isaac e Jacó, e ele então tinha também esse senso de cidadania do povo hebreu, dos descendentes de Abraão. E um dia ele viu o egípcio atacando e maltratando o hebreu, foi lá, tomou as dores, intempestivamente, acabou matando o Egito, e pessoas que o invejavam viram, e ele então teve que fugir. Fugiu para o deserto, encontrou lá um homem, dono de terras, criador de ovelhas, e ali ficou, acabou casando com a filha dele, constituiu família, até que no deserto então se encontrou com Deus na sarça ardente, e Deus falou para que ele pudesse se colocar à frente na libertação do povo. Então a primeira dica de centralização de Moisés, no sentido de querer resolver da própria cabeça, foi essa ajuda ou esse socorro que ele deu a um hebreu, acabando assim por matar o egípcio e tendo que fugir. E no deserto, então, depois que é chamado e que ele reúne todo o povo e que sai do Egito e no deserto começa a ter muitos problemas, porque todos os problemas vinham de encontro a ele, o seu sogro, o Jetro, então o exorta dizendo que ele tinha que dividir as funções. Moisés tinha a mania de ser mediador e se colocar à frente do povo até diante de Deus, e capítulo 19 de Êxodo ali, quando ele recebe as tábuas e desce e vê então que o povo está adorando o bezerro de ouro, e Deus olha e quer fazer justiça, dando fim àquele caos, àquela situação. Ele então se coloca como mediador. Deus então olha pela própria perspectiva de ter chamado Moisés, e então naquele momento livra o povo da destruição. Essa perspectiva, em segundo lugar, de ter se colocado à frente, faz com que também o povo murmure mais, se volte mais contra Deus e contra Moisés nos momentos de crise, nas contingências da vida. Deserto, falta água, falta comida, muita dificuldade em termos de andar, de caminhar, de se transportar de um lado para o outro. Então a murmuração aumenta muito e eles não passam imediatamente, num ano e pouco de caminhada, para Canaã. Volta a comissão dos espias. Então 10 contra Josué e Caleb, contra 2. Dizem que a terra de Canaã está habitada, está cheia, que os povos são poderosos, estão preparados.
Então eles ficam mais 38 anos e pouco, peregrinando no deserto. Nessa peregrinação, nós chegamos ao livro de Números. E apesar de no capítulo 12 Moisés ter sido colocado como homem mais manso no seu contexto, quando chega no capítulo 20 de Números, e Deus manda que ele, depois da murmuração do povo em relação à água, que ele fale com a rocha e que a rocha então faria jorrar água, ele mais uma vez, da cabeça dele, centralizando e potencializando toda aquela crise, todo aquele estresse, ele pega a vara e ele bate na rocha. E com aquele ambiente todo de murmuração, de contenda, de se voltar contra Deus, o povo se voltar contra Deus e Moisés não ter ouvido e atendido exatamente o que Deus tinha falado, aquela geração e o próprio Moisés acaba não entrando na terra prometida. Imagine, Deus chamou Moisés para que ele libertasse o povo e voltasse para Canaã. Quando Moisés chega diante de Canaã, que era o filé mignon de toda aquela bênção, de todo aquele livramento, de toda a possibilidade de viver na terra que Deus tinha prometido a seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, e Moisés então, por ter assimilado, potencializado, tomado para si muitas das reclamações, das murmurações e das injustiças do povo em relação a Deus, acaba também não entrando na terra do Egito, da terra de Canaã, aproveitando assim o filé mignon de todo o chamamento que o próprio Deus fez para com ele. Toda aquela geração também não entra, só Josué, Caleb e a sua geração que entra, depois de 40 anos de libertação do Egito, e de repente Deus se esvaziou dessa característica de Moisés centralizar todas as coisas. O líder, ele tem dificuldades em relação a conduzir o povo em meio a diligências, a contingências, a estresses, a problemas. E por isso que centralizar não é bom. Apesar de dizerem por aí que o olho do gado o olho do dono é que engorda o gado, descentralizar com sabedoria, colocando pessoas preparadas, técnicas, cada um na sua posição, comandando um grupo que vai comandar um outro grupo para distribuir e não ser pesado a ninguém, numa administração pode ser boa coisa. E administrar igrejas, administrar comunidades que falam em nome de Deus, centralizando também pode ser um grande problema. Então, que possamos tomar cuidado para que esse espírito de centralizador não nos tome em meio a contingências, para que a gente não tente resolver tudo da própria cabeça, converse, dialogue, divida problemas, divida também para dividir soluções e chegar a um ponto que a gente possa ouvir a todos e principalmente ouvir a voz de Deus e atender especificamente, corretamente, de forma transparente, ética, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus revela na sua palavra, que é a Bíblia, e que pela iluminação do Espírito Santo procuramos entender. Deus abençoe a todos, paz e bem, até a próxima.